Olá, professor Marcelo. Primeiro eu quero deixar aqui um abraço para um graduando em Educação Física, que é o João Vitor Valente, que ele tem feito contato já tem uns 15 dias, teve um dia que ele estava ansioso, aguardando esse dia. Eu falei, não, é semana que vem ainda. Ele já me mandou mensagem hoje. Eu quero dizer para você, João, que essa sua vontade de conhecer o novo, de nos dar oportunidade, é o que nos motiva. Eu tenho dito que quando as pessoas perguntam, como que os esportes, né, que estão que surgiram agora há pouco tempo, como que eles sobrevivem? Eu digo que são ações como o Marcelo Cofferbol disse agora, como o Rui, que vai falar da UEB, que é a União dos Esportes Brasileiros, como o Marcelo, né, da UGB, aí Rio de Janeiro, e todos que estão nos assistindo agora. Esse tipo de manifestação que faz com que o esporte ele tenha vez, tenha voz, e que ele alcance aí lugares, né, inimagináveis. E quando uma faculdade, universidade abre as portas para a gente, é sensacional. Então não tem como dar errado. Então a gente vai no trabalho de formiguinha e tem muita gente, né, que nos ajuda por aí. Meu nome é Marco Aurélio, sou mineiro de Minas Gerais. Eu falo um pouquinho de Uai, né, como o amigo Guilherme que nos assiste. Sou licenciado em Educação Física. Antes eu era provisionado, me apaixonei, fiz a licenciatura. Hoje sou especialista em treinamento desportivo e trabalho com a missão de levar aí o nosso Tapembol pelo Brasil afora, assim como nossos colegas. Daqui a pouco vamos fazer nossas apresentações e também agradeço a todos que estão nos ouvindo pela oportunidade, porque isso aqui é oportunidade. Dá para aprender bastante, mas a gente vai conversar daqui a pouco aí. Vamos passar a palavra para o Marco Aurélio, para ele falar do Tapembol para a gente agora e daqui a pouco a gente bate um papo todo mundo. Marco Aurélio, é contigo aí. Olá, professor, pessoal. Muito bom, né, conhecer de perto a história do Corfebol. E são ícones, né, como o Marcelo Corfebol, que fazem com que o alternativo ele seja ativo, né? Essa que é a ideia. Eu tenho um professor que ele fala muito, né, que as pessoas falam para ele e os esportes o Quarteto Fantástico, a gente tem que criar a Liga da Justiça, né? Os outros esportes emergentes, os que estão chegando agora, e até um professor também do Rio, que é o Rupert, ele fala que o esporte só é alternativo se ele for aplicado em segundo lugar. Se o esporte do Rui, aí, o Mambol, o Corfebol for aplicado o principal do semestre, ele não é alternativo mais, por aí vai. Então vamos lá, pessoal, um pouco de história, e daqui a pouco eu quero mostrar para o nosso site, tá? Ele conta mais a nossa história com fotos e fatos. O Tapembol, ele surgiu em 2007. Foi uma experiência que eu fiz na escola onde eu trabalhava, quadra de terra, pouco material, às vezes a gente tinha que levar, então é a história que a gente conhece mesmo, que é a realidade até de muitos. E aí, eu brincando com os alunos, aconteceu essa experiência de dar tapa na bola, e aí surgiu uma brincadeira e dela eu formei o Tapembol. 2 anos de formação do Tapembol, ele teve leves alterações, mas os princípios de regra, que eu vou falar daqui a pouco, eles se mantiveram os mesmos. Então, a ideia de Tapembol é dar tapa na bola. E o conceito, né, de Tapembol é o esporte de quadra, com 6 jogadores de cada lado, um goleiro, 2 defensores, 2 laterais e um jogador central, onde eles dão 1 ou 2 toques na bola sem segurar, com o objetivo de fazer gol na equipe adversária. Os posicionamentos do Tapembol, eles têm regramento pedagógico. Por exemplo, o goleiro ele não pode sair da área para frente, somente nas laterais. Então, é um elemento a menos correndo aí atrás da bola. Os 2 defensores, eles não podem passar do meio de campo, de quadra, ao mesmo tempo. Eles têm que alternar a passagem. Então, aí já são 2 elementos que não vão tumultuar, por exemplo, o ataque. Porque quando a gente trabalha aí com criança, né, vocês que estão estudando e os que já são professores, a gente vê que todo mundo quer correr atrás do objetivo, né? Que é a bola, ele larga o seu posicionamento. No corfebol a gente deve ver muito isso, né, professor Marcelo? E essas regras pedagógicas, elas são
justamente para manter o posicionamento. E com o passar dos anos, isso aí aconteceu de forma tranquila. E os meninos, né, os alunos que foram evoluindo com a gente, eles já ficaram por conta de posicionamento. Então, em suma, resumindo, o paintball é jogado em 2 tempos, 12 minutos, né? Você tem aí no mínimo 6 jogadores, no máximo 12, e onde dar um toque ou 2 na bola faz com que você dependa de outros, né? E da mesma forma, outros dependem de outros, e aí você vai tornando aquele verdadeiro trabalho de equipe, né? Então, o Tapembol, por exemplo, pessoal, ele não foi um jogo sentado para ver mistura de outros jogos. Foi um tipo de bater na bola aleatório que aconteceu e dele teve a construção desse esporte. Dia 27 de julho de 2020 agora, nós vamos fazer 13 anos de Tapembol, sabe? E aí eu vou querer fazer um convite para vocês. Nós vamos fazer o circuito virtual de Tapembol, onde você faz a inscrição da sua equipe e você vai ter um chaveamento, né? Vai ter as partidas, na verdade, elas são feitas no Stories do Instagram, onde vocês vão vencer por votos. E o legal disso é que a gente traz engajamento nessa época de pandemia para o esporte, né? Isso pode ser feito com corfebol, com mambol, com qualquer outro. E aí, no final, sobram 2 que duelam entre si. A ideia é que a gente tenha aí uma média de 5.000 a 10.000 votos em cada partida, sabe? Então, pessoas que não conhecem o esporte vão passar a conhecer e dar o apoio do jeito que ela pode. Eu não sou atleta, não posso jogar, mas você pode entrar na rede social, pode curtir, pode ajudar o esporte a crescer aí. Então, para quem está vendo a gente agora, é interessante que vocês entrem aí, Corfebol Brasil, mais 50 curtidas hoje. Futebol oficial, mais 50 curtidas, porque essa é a forma da gente se ajudar. Tapembol, hoje nós temos o Tapembol, que é o oficial, só Tapembol, tem Tapembol Distrito Federal, Tapembol Rio, Tapembol São Paulo, Tapembol Bahia, e tem outros por aí, né? Que são professores que agarraram a causa e nos ajudam. Inclusive, acho legal, professor Rui, professores Marcelo, que quem, por exemplo, é adepto do Tapembol, geralmente é do Mambol, do Futsal, do Zebol, sabe? Então, tem todo mundo ali debaixo do braço e é maravilhoso, né? Corfebol também, enfim. E aí, turma, eu vou entrar agora para mostrar para vocês o nosso site, e nele a gente tem um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de conteúdo, que é para vocês verem e acessarem, tá? Ó, nosso site já está aí na tela para vocês. Então, ele começa de uma forma notícia, sabe? Então, aqui na primeira parte, a gente estão 23 reportagens, né, de TV que a gente tem com o Tapembol, Globo, SBT, Bandeirantes, Globo Esporte, Como Será, enfim. E neles a gente conta a história de formas diferentes com o mesmo objetivo, que é levar, né, o esporte de criação nacional para que mais crianças tenham a oportunidade de tê-lo aí na sala de aula. E quem que leva? É o professor. O professor é o nosso maior aliado, porque se o professor não gostar da nossa ideia, não comprar o pensamento do mambol, do corfebol, do zebol, do futsac, enfim, nada feito. Então, você que está formando agora, você tem que ter essa curiosidade, você tem que deixar de lado o preconceito, entender o que tem por trás desses esportes tão diferentes que têm atraído cada vez mais pessoas. E aqui, pessoal, a gente conta um pouquinho aqui, ó, da história do esporte, né? Que esporte é esse? E você pode aqui entrar na história, entrar em como se joga, porque são mais de 300 vídeos aí nesses 13 anos de história. E aqui o site ele é dividido por região, né? Hoje o Tapembol tem presença de formas diversas, tá? Em 12 países,
24 estados, já foram aí 23 entrevistas e mais de 40 faculdades, universidades já nos agraciaram com essa participação aí, e agora somando a de vocês. Nós temos aqui os programas, já todos no YouTube. Nós temos aqui alguns professores que são nossos parceiros aí no Brasil, tem lá o contato WhatsApp, temos aqui em Brasília, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, né, dentre outros aí. Uma coisa que eu queria destacar para vocês esse tempo de pandemia, nós estamos fazendo aqui um seminário de forma online, virtual. Eu tenho uma reportagem aqui, olha, que a TV Educativa de Ponta Grossa, no Paraná, ele teve o ensino do Tapembol nas aulas de educação física online. Foi assim, muito interessante, muito legal a gente ter o nosso esporte em uma TV, né, de uma cidade importante do Paraná. Então, isso é legal para a gente ver como que as pessoas estão se apropriando aí mesmo do que é nosso. Aqui na parte internacional, os países que a gente tem experiência, né? Está aqui o professor Nandi, em Jacarta, na Indonésia, que faz um trabalho. Nós temos a professora na República de Cabo Verde, nós temos um professor, que é o Christian, do Mato Grosso, já levou o Tapembol para o Peru, para a Guiné-Bissau, na África. Nós participamos do encontro na Argentina, foi um encontro que envolveu aí 80 esportes alternativos criados ao redor do mundo. Aí, representando o Brasil, estavam a peteca, o kimball, o handball e o tapembol. Então, isso para nós foi uma coisa muito, muito, muito gratificante. Tivemos um intercâmbio no Canadá por 2 anos seguidos, onde os brasileiros levaram o tapembol como esporte genuinamente brasileiro, né? Tivemos um congresso internacional em Niterói, onde foi a nossa primeira participação com o tapembol, que gerou aí um artigo científico. Semana passada, para vocês que são graduandos, nós tivemos uma felicidade muito grande. Eu participei pela primeira vez de uma banca virtual na Faculdade Vale do Cricaré, no Espírito Santo, onde o TCC deles era sobre a inserção do tapembol na escola. Então, eu assisti, eu fiquei muito feliz em ver o interesse dos graduandos em nossas modalidades. Quando eu falo nossas, são essas que foram criadas no Brasil, são essas que foram trazidas para o Brasil e tem pessoas à frente. Então, vocês são aí nosso maior orgulho, né? Você profissional, você que é graduando, você que entrou aqui para ver o que vai vir de bom com 3 modalidades que eu nunca ouvi falar e que talvez sejam estranhas, mas quando você joga, você vai encontrar ali as maravilhas. Eu costumo falar ainda, o esporte é como a música, cada um gosta do seu, mas quando eles todos juntos, igual a música, a gente tem um super baile e é uma coisa fantástica aí. Ó, na região sudeste, nós temos o tapembol em todas as regiões aqui, região nordeste, região sul do Brasil, região norte, né, e a região centro-oeste. Então, o tapembol está presente assim, em todas as regiões do Brasil. Eu estou mostrando aqui pelo nosso site para vocês verem assim, como que ele tem atingido vidas, pessoas, né? Hoje eu tenho ex-alunos que já são adultos e que têm 13 anos de existência do tapembol e 13 anos eles jogam, né? Nós fizemos uma competição agora em dezembro, foi o Circuito Mineiro, nós tivemos a participação de 6 equipes, eu vou tentar acessar aqui para vocês verem. Foi, assim, muito impressionante como que esta competição, para vocês terem noção, nós temos no tapembol falta física, falta verbal, falta gestual. Só para vocês terem noção, no tapembol, ela sai do jogo momentaneamente, podendo voltar quando acontece um gol, e a pessoa sai do jogo de forma permanente, né, quando ela tem uma somatória de faltas ou quando ela faz um ato que é muito grave. E para vocês terem noção,
nessa competição foram feitos 69 gols, e nós não tivemos nenhuma saída momentânea e nenhuma saída permanente da competição. Então foi tudo assim, muito bonito de se ver, foi maravilhoso. Aí nessa foto aqui, vocês veem aí a equipe, né? Vou passar um pouquinho para vocês. E o interessante é que a gente teve apoio, né, da universidade local, a Universo, e foi muito, muito gratificante a gente ter isso aí. Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem umas fotos. Nós tivemos a abertura, só para vocês terem noção, a abertura foi feita pela PAI de uma cidade aqui que chama Pedro Leopoldo, e está aqui a foto com a professora Yara. Ela dá o Tapembol na PAI, e todos os meninos que vieram jogaram a partida inteira sem a ajuda de ninguém. Inclusive, eu fui o goleiro, e aí eu tomei um gol, inclusive, sabe? Eles riem de mim até hoje. E aí eu estou mostrando isso tudo para vocês em nosso site, para vocês verem como que é legal essa diversidade. E aí a última foto que eu mostro para vocês aqui é dessa equipe de cinza. Eles foram os campeões da competição, está aqui nessa foto. Eles ganharam todas as partidas, tá? Da primeira fase, ganharam a partida da semifinal e ganharam a final. Para vocês terem noção, todos eles são estudantes de Direito da Universidade do Universo. Isso não tem nada a ver com educação física, sabe? Então, isso mostrou que outras áreas afins, né, o Tapembol se faz presente. E o grande legado que o Tapembol, como os outros esportes, nos deixam, são as pessoas. Então, isso que por trás de toda a tecnologia, por trás de tudo que há melhor, acaba no final sendo simples, né? Que são as pessoas que formam as equipes, que arbitram, que colaboram, que, entre aspas, patrocinam, né? Então, isso que é o grande legado assim, dos esportes alternativos. E aí, turma, eu quero só entrar aqui para vocês na história, para vocês verem uma foto que é o local onde o Tapembol começou, né? E eu tenho muito orgulho. Essa escola hoje ela fechou, né? E só para mostrar para vocês assim como que é interessante. Inclusive, professor Rui, vai sair, né, se Deus quiser, ano que vem, o livro. O nome é Tapembol, uma ideia, uma quadra, uma bola. Então, pessoal, nessa escola, nessa quadra aqui de terra, foi que começou nosso sonho, nossa história, né? E ela é meio parecida com o surgimento de outros esportes. Começa com um sonho, depois ele vai virando realidade, depois ele vira oportunidade, depois ele pega outras pessoas, né? Então, se vocês forem ver aqui nas nossas fotos, é tudo muito simples, sabe? Os meninos, eles jogavam na terra e, assim, numa felicidade, assim, sem tamanho, assim, sabe? Então, olha para vocês verem, isso aqui há 11 anos atrás, 12 anos atrás, que a gente começou essa experiência numa quadra de terra. E o Tapembol começou porque quando era muito seco, a gente não podia usar a nossa quadra, né, porque levantava muita poeira. Então, aí, era uma escola assim, que abraçou o nosso esporte lá no começo. É isso que fez ele crescer, sair do lugar. Eu lembro muito bem que eu comecei com uma turma, depois a segunda pediu, depois a terceira, depois o Tapembol já estava tendo à tarde. 6 meses nós fizemos uma competição a nível de escola, depois a gente foi treinar fora da escola, outra cidade, outro estado, por aí vai, né? E aqui, 10 anos depois, nós fizemos um encontro comemorando, né, 10 anos de Tapembol. Nós tivemos 8 estados que vieram para a nossa cidade para conhecer o que tinha por trás desse jogo. Então, as redes sociais elas são muito fortes, né? Hoje, se vocês entrarem aí no Instagram do Tapembol, vocês vão ver que tem muita postagem relevante, tem depoimentos, tem muita gente que colabora, que gosta de estar perto, que gosta de ver. Então, o que eu peço para vocês, né, em nome até do João Vitor, a gente vem se falando aí
há mais um tempo. Se vocês quiserem formar a equipe de vocês no circuito virtual de Tapembol e nos ajudar, na segunda-feira a gente vai colocar a inscrição dele, é gratuito, tudo gratuito, e o prêmio vai ser um kit esportivo, tá? Nós vamos ter lá, inclusive vou até pedir aqui ao vivo, o professor Rui, se ele topa no kit esportivo do circuito virtual de Tapembol, que vai ter camisa, bolas de Tapembol, se a gente pode ter a honra de ter lá 2 bolas de mambol também. Então, essa é uma forma também da gente mostrar como que o esporte ele pode ser integrador, como pode ter ali, na mesma cesta, várias alternativas para várias pessoas. Tanto é que é o né, que é formado pelo professor Rui, o qual ele é presidente, ela abraça as 14 modalidades, e a gente vem crescendo juntos aí. Cada um trilha um caminho, mas no final todos se encontram. E para finalizar aqui a minha apresentação, então, pessoal, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui vai passando, essa foi nossa primeira bolinha, ela era feita de EVA, né? Hoje ainda ela é feita de EVA, mas ela tem um toque mais macio, enfim. A nossa logomarca, né? Tapembol, significa tapa na bola. Aqui foi quando a gente foi jogar pela primeira vez fora da escola. Aqui nós temos o primeiro time oficial de Tapembol, Touchball, depois que ele foi criado por um pai de uma aluna. Todas as competições que nós já fizemos, o Touchball está sempre presente. Aqui tem uma foto do nosso primeiro projeto social, né? Ele funciona até hoje aqui na nossa cidade. Aqui foi a outra cidade a ter o Tapembol, depois ele foi para o Espírito Santo. Fizemos a nossa primeira competição em 2 fases, uma foi num ginásio, a outra foi em um clube. Depois aí nós tivemos o Tapembol Internacional, tivemos a nossa primeira reportagem, e aí a gente tem uma linha do tempo, pessoal, que eu tenho muito orgulho assim dela, porque essa linha do tempo mostra né, os fatos relevantes desde 2007 até o ano de 2013, né, mês a mês, as coisas importantes que foram acontecendo, inclusive o registro da marca, e a partir de 2017, a gente foi colocando as coisas mais relevantes aí sobre o Tapembol. Então, o nosso site é tapembol.com.br para vocês verem. E aí eu termino, turma, deixando um recado para vocês que estão aí nos assistindo. O recado é, toda vez que você for fazer qualquer coisa, dar qualquer aula, fazer qualquer atividade, e você não tiver aquele frio na barriga, tenha medo, porque você não pode perder a sua essência. É o mesmo frio na barriga da prova, é o mesmo frio na barriga quando você vai se apresentar, né, na casa dos pais do namorado, da namorada. Então, não perca esse frio na barriga, tenha sempre isso com você, porque isso vai te levar a lugares inimagináveis. E a minha filosofia para ensinar um jogo que ninguém conhece, né? A gente tem visto muito preconceito, as pessoas julgam antes de conhecer, mas não foi o caso aqui, por exemplo. Tem um pensamento que ele diz o seguinte: se você me falar, eu vou esquecer. Se você me mostrar, talvez eu vá lembrar. Mas se você me envolver, nunca mais eu vou esquecer. Então é seguindo aí um pouco desse mantra que a gente por terra aí mais de 50, 100 anos de uma cultura esportiva de televisão, de massa, que toma conta das nossas vidas, da minha inclusive. E aí nós temos 13 anos de Tapembol, nós temos aí 16 do Mambol, para a gente tentar vencer, e a gente vence com o que vocês nos estão dando agora, que é oportunidade. Okay? Muito obrigado e vamos aguardar o resto desse belo seminário. Então, a pergunta do Rodrigo é essa. Dentro das 2 modalidades, aqui, no caso daí vocês 2 agora, a questão do deficiente, como é que foi a inclusão? Vocês tiveram essa experiência?
e está colocando alunos com esse perfil nas aulas? Como é que vocês podem falar aí para a galera? Eu tenho um aluno, eu vou falar dele, ele tem síndrome de Down e ele representa para mim, assim, eu gosto de falar inclusão inversa, né? A gente fez até uma reportagem que no Brasil todo eles estavam fazendo a pessoa com deficiência nos esportes. Aí, aqui em Minas, eles fizeram do Tapembol e o Luca foi nosso protagonista. Então, assim, o Luca, eu falo que é inclusão inversa, né? Porque a gente nunca, entre aspas, facilita para ele. Ele toca a bola com os dois toques que tem, ele não segura a bola, ele cobra as faltas, ele faz gol, ele pede bola, sabe? Ele se posiciona. Então, assim, o Luca é um dos exemplos. Mais cedo eu citei que a APAI da cidade aqui, que chama Pedro Leopoldo, a APAI, a grande maioria dos alunos, eles fazem tapembol. Então, eles gostam muito. E teve até um caso, quando a gente fez o circuito, eles foram lá na apresentação, um aluno, ele tinha um campeonato de natação, ele é muito bom em natação, e era tudo no mesmo horário. Então, ele preferiu jogar tapembol do que ir nadar, porque ele queria me conhecer. Então, isso é uma honra, assim, para mim, sabe? Então, a gente tem tido histórias. Hoje, só para você ter uma ideia, o símbolo do tapembol é uma mão assim, que significa a bola, e outra que bate, né? Que é esse símbolo aqui desenhado. Eu fui dar um curso na universidade aqui de Belo Horizonte, e aí eram 4 turmas, né? Encontro mineiro de jogos, brincadeiras. E aí, nós começamos a jogar. E tinha um aluno surdo-mudo e tinha um intérprete. O intérprete dele tirou folga um pouquinho e não prestou atenção. Mas quando o jogo acontecia e dava uma falta, eu apitava, todo mundo parava e o Wellington, né, ele continuava correndo até ele perceber que tinha parado. Aí ele chamou o intérprete e disse, né, para gente: olha, toda vez que for apitar e parar, todos os jogadores de todos os dois times levantem as mãos e eu vou ver em algum momento que parou para alguma para você ver. Ele começou a ensinar para a gente dentro do jogo. E quando o jogo acabou, fui entrevistá-lo com a ajuda do intérprete, e aí eu disse para ele, né, como que ele falaria o nome Tapembol. Ele somente faria o T, o A, o P, o E, o M, o N, o B, o O, o L. Ele parou, pensou, fez a bola e fez esse sinal batendo para a gente. Então, foi em 2015, 2016. De lá para cá, a gente usa esse sinal para caracterizar o símbolo do tapembol. Entende? Então, foi um surdo-mudo que tem uma deficiência que eu chamo de eficiência, que enxergou isso para a gente. A gente tem o Luca, muito eficiente, a gente tem essa turma da PAI. E a gente tem uma novidade, que é o Comitê Paralímpico de Pernambuco. Eles conheceram o tapembol e estão começando a fazer um trabalho paralelo em cima do tapembol como recreativo, né, para motivar os outros alunos. Eu tenho um outro caso, vou falar muito breve aqui. Eu fui dar um curso em Antonina, no Paraná, beira da praia. Quando eu cheguei lá, era o dia do Excepcional de 2017, Semana Nacional, e os alunos estavam prontos para sair pela cidade com a banda deles. E aí a professora ela não conseguiu professores suficientes da cidade para fazer o curso, inclusive era gratuito. E aí a gente tinha a opção de ir embora. Eu disse, olha, vamos seguir a alunos da PAI, porque eu trabalhei na PAI da minha cidade durante 7 anos, e aí nós estamos seguindo. Quando nós chegamos na beira da praia, eu estava com bola na mochila, tinha uma quadra na beira da quadra, eu disse à professora, olha, você me dá 20 minutos para eu tentar fazer um joguinho ali com os meninos? 3 horas. Nós jogamos com os meninos. Aí cada time tinha um professor e 5 alunos. Então foi um negócio assim maravilhoso. Nós fizemos do limão à limonada. Nós tínhamos lá aluno com um braço que não movimentava, ele jogava só com uma mão. Nós tínhamos meninos com síndrome de Down, nós tínhamos senhores, senhoras que eram da parte, tinham alguma limitação, mas todos jogaram. E nesse dia eu vi
que o tap-handball, né, como qualquer outro esporte, é para todos, basta você querer. Então, assim, em toda a nossa história tem sempre alguma pessoa eficiente, né, com a gente aí. Marco Aurélio, tem uma pessoa que é uma professora, Mariana Malta, ela dá aula na prefeitura de BH e de Rio Acima. Primeiro ela mandou te falar que eles já estão desenvolvendo o tap-handball na escola, Olha que tá? legal. E a curiosidade dela é o seguinte: como você descobriu que a sua ideia ela era original, ela era inédita, e quando a pessoa tem uma ideia de um jogo, qual é o caminho que ela poderia seguir para poder, vamos dizer assim, oficializar, registrar o jogo que ela tem essa ideia? O que você poderia falar para ela aí? Sim, professora, eu já lhe peço, né, que entre lá no nosso site, tem o ícone do WhatsApp, aí você já me manda mensagem, eu preciso aí das suas fotos, e a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. 2007, a ideia, 2008, eu procurei o Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, que é o INPI, e quando eu fui para lá, eu estava querendo registrar, patentear um novo esporte. É isso que eu queria fazer. Quando eu cheguei lá, eu conheci um cara muito bom, que é o Marcos Antônio. Ele foi atleta de handebol a vida inteira. Então, ele dedicou um tempo para me explicar. Falei assim, professor, olha para você ver, o jogo, a regra, não é motivo de patente, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ir na Biblioteca Nacional e fazer a inserção das suas regras lá. E assim você protege as regras, enfim. E aí, eu falei para ele, mas eu tenho uma bola, assim. Ele falou assim, olha, a bola é mudança de material. Ela continua sendo bola, mas só que só mudou o material. Por exemplo, se você fizesse uma bola triangular e chamasse de outra coisa, e ela tivesse algum dispositivo que fizesse ela quicar mais, enfim, você poderia patentear esse dispositivo. E ele me orientou, grave vídeos, grave depoimento, filme suas aulas, coloque aí nas redes sociais, não era evidência, ele disse, faça um site, então você vai estar fazendo, durante a história, rastros. Inclusive, o registro da marca Tap-handball saiu 3 anos depois, ela é válida por 10 anos, e ano que vem eu tenho que fazer de novo um adendo para mais 10 anos. Foi feita uma investigação internacional pela palavra Tap-handball e a mão com a bolinha, que era o significado. Então, nós somos detentores aí da marca, enfim. E aí, o que acontece com isso? Eu replico isso para as pessoas. Filma, registra, procura televisão. Né? Quando a gente teve a nossa primeira reportagem de televisão, a gente foi indicado por uma pessoa sem querer e aconteceu. Mas aí depois, quando a gente procura, olha que interessante, vamos fazer isso. Então, as TVs elas são muito abertas, então você começa a fazer registros. E aí, pessoal, quando o Tap-handball fez 10 anos, olha para vocês verem, 10 anos, eu recebi o contato do professor Rio, que é o José Ricardo, a gente é amigo assim, até hoje, e ele falou assim, professor, eu conheci a sua modalidade, estou escrevendo um livro, e eu gostaria de colocar o Tap-handball, você aceita? Nossa, com muita honra, né, aceitamos, enfim. Aí passou um tempo, ele começou a pesquisar, e olha como que é interessante. Ele descobriu um jogo na Espanha chamado Colpebol. Colpe quer dizer golpe na bola. E aí, quando ele me falou assim, assiste esse vídeo, depois você me fala. Quando eu assisti o vídeo, eu estava vendo o Tap-handball, puro, simples, acontecendo. E aí, depois eu fui perceber que era outro jogo, era outra coisa, e pensei na hora, nossa, o Tap-handball já existe, essa forma de jogar, né, são 10 anos. Eu fiquei muito triste durante um dia inteiro, depois retornar para ele. Como que era o jogo? É uma bola grande, onde você só pode bater com a mão fechada, e o objetivo é fazer gol, e são 7 componentes. E aí, você pode bater com a mão fechada e usar qualquer parte da cintura para cima, para dar esse um toque na bola. Então, se você cabecear é uma vez, se você der de peito é uma vez, de barrigada é uma vez, só que você não pode tocar duas, entende? Então, esse era o esporte. Quando eu fui ver, esse esporte foi criado em 2010, 20 anos atrás.
Espanha, por um professor de educação física. E eu fiquei muito abalado com aquilo, sabe? Porque quando você diz aí, professor, de uma ideia original, e aí eu falei, nossa, meu trabalho todo vai por água abaixo. E quando eu voltei para o professor, liguei para ele e falei, eu te mandei só para mexer com você. Mas nós temos basquete de rua, nós temos o basquete tradicional, nós temos o basquete X 3x3, enfim. Você, com o tap-and-ball e o corpball, eles vão ter que conviver de alguma forma. Pode ser que eles sejam os que chegam lá em cima com a popularidade tão alta, mas você vai ter pessoas que jogam, ele também vai ter. Né? Eu tenho certeza que por tudo que contou e pelo que aconteceu, você não viu a ideia dele e quis transformar. Né? Enfim, mas o que eu digo é isso, né? Eu tive esse momento, foi 3 anos atrás, mas outro dia um outro professor que também é do Rio, ele fez o contato com o professor lá da Espanha e ele já sabe agora que o tap-and-ball existe, sabe? Mas ele agiu naturalmente, da mesma forma. Um dia eles vão se conviver aí. E aí eu conheci um outro professor, leva até um pouquinho, não sei se o professor Corfebol conhece, você já ouviu falar do Fubasquil? Não. Não. Fubasquil. O professor espanhol, o que, que ele fez? Ele uniu Fu, F-O-O, de futebol, base de basquete, Q de... O que, que ele faz? São equipes, de um lado tem cesta, a cesta do basquete, do outro ele colocou 3 travezinhas. Uma das traves é mais alta. O que, que acontece? São 2 tempos. Quem está aqui do meu lado chuta a bola no campo dele, quando passa do meio ele segura a bola com a mão e tenta fazer a cesta. Quem está do outro lado defende a cesta, vem quicando a bola, quando passa do meio põe ela no chão e tenta chutar para o gol. E quando inverte o tempo, sabe, eles fazem... Então, esse professor está fazendo muito sucesso, né? Está correndo aí a Espanha, enfim, está dando resultado. Então, ele sentou um dia e quis unir 2 esportes, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu contei para vocês lá atrás, aconteceu da mesma forma que para esse professor, agora há 23 anos atrás, inventou o corpball, né? Ele tem bola própria, tem regulamento, né? Então, assim, o que eu te digo, assim, quando você tiver uma ideia, não tenha vergonha dela. Pode ser que você esteja atrás de uma coisa, assim, muito grande. Se você for ver o futebol, por exemplo, tem uma agora que mostra como que a FIFA foi formada. 4 cavalheiros pegaram e regulamentaram o futebol, que hoje é essa potência mundial. O professor Naismith, quando ele colocou um caixote e arremessou a bola pela primeira vez e criou o basquete, se ele tivesse vergonha, ele não faria. Entende? Nós temos aí o badminton. Da mesma forma, se o balão de badminton não pegasse isso e popularizasse, não seria o badminton que a gente conhece hoje. Então, pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos, né, em 1902, o professor criou o belo corfebol da Espanha. Quem sabe, né, em 2100, eles não estejam contando aqui um pouquinho dessa história que a gente está vivendo hoje. Então, se você tem um sonho, é correr atrás, mesmo, sabe? E eu falo outra coisa interessante, que são as redes sociais. É impressionante como de 2014 para cá, outro marco, né? Quando a gente fez o site, por exemplo, o nosso Instagram hoje, ele passou de 11 mil seguidores, então é um negócio assim, bem interessante. O nosso Facebook tem mais de 5 mil. Né? Então, assim, todo dia pessoas diferentes nos procuram, inclusive o João Valente, o João Victor Valente, ele achou a gente no Instagram também. A gente usa umas hashtags e a gente está. Então, redes sociais é uma ferramenta incrível, incrível, incrível. Com certeza. Só reforçando, gratidão imensa por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estar com a gente aqui. Quem esteve presente e quem vai assistir a gravação depois, né? Porque a gente tem sempre alguns alunos que têm problema com a internet aqui e assistem depois, até porque algumas tarefas de aula estão em cima das contribuições de vocês aí, né? Então eles também têm que acompanhar. Mas eu acho que fica aqui a contribuição
de cada modalidade, da visão que vocês colocaram para a gente estar buscando novas possibilidades dentro da escola. Não adianta falar que eu no ensino médio eu fico sem possibilidade de dar aula, porque não existe isso. São modalidades aí fantásticas que a gente pode estar trabalhando e aí vai esporte de aventura e vai qualquer outra área aí que a BNCC está falando. Tá? Então, muito obrigado. Podem contar com a gente quando precisar também, como representante da instituição, pode convidar para algum outro momento, algum evento que estiver acontecendo que quiser convidar a instituição, como o Marco Aurélio acabou de convidar aí, fiquem à vontade. Né? Agora a internet nos aproximou, ainda não tivemos oportunidade de se conhecer por perto, né? Mas aqui, Marcelo, já estou acompanhando o Marcelo Corfebol há várias lives aí. Isso. Estamos juntos aí, tá? Marcelo, eu gostaria, assim, me despedindo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí com vocês, né? Parabenizar mais uma vez, já parabenizei muito, mas vou parabenizar de novo. O Marco aí do Tapembol, estou com vontade de jogar Tapembol, ainda não joguei. Marco, vou jogar Tapembol e vou te ensinar o Corfebol, hein? Vamos. Fechado. Fechado? Estou com vontade. Então assim... Marcelo, vamos fazer aqui, vamos jogar na mão do Guilherme e na mão do professor Marcelo. Beleza. Muita gente, através desse seminário, conheceu aí as 3 modalidades. Sim. Ele acabar, a universidade de vocês tem um compromisso de fazer aí presencialmente a oficina de Corfebol e de Tapembol e até do Mambol aí para todos. Isso aí. Então, joguei a bola para vocês. Com certeza. Matei no peito, dei um tapa e joguei na cesta. Só fiz o meio de campo. Então, pessoal, peço a vocês aí, Mambol Oficial, Corfebol Brasil, com K, e Tapembol. Né? Dedique aí 2 minutinhos, o professor Marcelo já nos segue a gente lá, direct, a gente conversa. Nosso site tem todas as regras, tem SCC, tem artigo científico, tem muita coisa legal aí para vocês conhecerem, né? Inclusive, nós vamos lançar, chama Tapembol Brincante, são 18 brincadeiras relacionadas com o Tapembol para ser além aí de só o esporte. Então tem muita coisa legal aí, espero vocês do lado de cá nas redes sociais. Bacana, bacana. Bacana. A gente vai manter contato aí. Tá? Obrigado aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.